Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Esse Pod. E hoje temos grandes convidados para o episódio, mas antes a gente queria falar para vocês sobre o Spotify, YouTube e Orelo. A gente precisa que vocês ativem o sininho do YouTube, né? Para poderem estar recebendo sempre as notificações, sempre os novos episódios. Para vocês colocarem na biblioteca do Spotify também, para vocês receberem essas notificações, poderem acompanhar sempre as novidades por aqui. Orelo também, a gente está disponível aí, então nos acompanhem por essas plataformas. E se inscreva no nosso canal do YouTube também, que é muito importante. A gente está quase batendo 200 inscritos, então também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. E, gente, não esqueça das nossas mídias sociais, a gente todo dia está postando o nosso dia a dia da Essencial, então sigam a gente no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, que a gente está postando sempre tudo que acontece na Essencial nas nossas mídias sociais. Muito bem, vamos apresentar nossas convidadas hoje. Muito obrigado, gente. A gente está aqui com a Ana Carolina Sacomano, que é gestora de RH, de gestão de pessoas, né? E com a Thaís Malaguti novamente, né? A diretora executiva da empresa. Isso aí, muito obrigada mais uma vez. Bem-vinda. Sejam bem-vindas. É um prazer, com certeza, estar aqui novamente. E agradeço o convite tanto de vocês quanto da Carol aí, né? Muito obrigada. A gente bateu um papo gostoso. Exatamente. Para começar, para o pessoal entender como é a nossa gestão de pessoas, queria que vocês falassem um pouco como que é a nossa estrutura hoje em dia na Essencial do gestão de pessoas. Hoje nós estamos com uma nova estrutura, né? Por algum tempo a gente pensou em falar em reestruturação, mas não é uma reestruturação. É uma nova estrutura porque ela atende hoje tanto uma questão interna da Essencial, né, com o crescimento da Essencial, mas acompanha as necessidades que têm acontecido no mercado também. Então, hoje a gente está contando com um time. Olha para vocês entenderem como que tá, né? 3 pessoas em recrutamento e seleção, então a Thaís, a Renata e a Yasmin, e estamos com uma nova oportunidade para uma outra pessoa vir agregar o time também. Daí, em remuneração e benefícios e bem-estar e saúde, o Evandro e a Amanda, com oportunidade também de mais uma pessoa vir agregar o time. Cultura e endomarketing, diretamente a Karine e a Júlia estão cuidando agora. O grupo de treinamento e desenvolvimento, né, com a participação aí do Jonathan, a Laís e a Josiane, sem contar da divisão de segurança do trabalho também. Uhum. Então, o time tá enorme, né? Tá virando um caldo grosso. Então, hoje a gente está nessa estrutura, com essas modificações. Nós já falamos aqui, né, sobre a parte de DP ter migrado, que antes era um conjunto, até a Thaís trouxe a questão, né, de o DP estar junto quando a gente começou a montar o RH, estava junto. Ele migrou para a área financeira e contábil. A gente já falou um pouco em alguns dos episódios anteriores sobre como se deu essa mudança e como está a estrutura hoje. Uhum. Então, o gestão de pessoas hoje, ele tem essa estrutura com várias áreas ali, né? Sim. Inclusive, só compreendendo também, né, a parte de segurança do trabalho também, né? Então, dentro de gestão de pessoas, ficam todas as áreas de cuidado com o ser humano. Tá, não, isso faz todo sentido, né? Vai tudo muito de encontro também. E aí, a gente queria falar um pouquinho sobre como a Essencial se preocupa e cuida dos seus colaboradores. A gente queria que vocês trouxessem um pouquinho desse olhar, desse cuidado que a gente tem. Justamente para falar dessa parte, né? Ali a gente tem todas as áreas que envolvem o cuidado. Desde da forma como ele encontra a Essencial no mercado até ele se tornar um integrante da equipe ali, fazendo parte podendo contemplar tudo que a gente tem de projetos. Como a Carol disse, essa estruturação, essa nova estruturação aí no gestão de pessoas, foi justamente porque a Essencial ela tem essa cultura já, né, desde que iniciou a Essencial, os fundadores, eles têm muito essa cultura dessa proximidade realmente com os nossos colaboradores. Então, quem está dentro da empresa, a gente valoriza, né? Cada vez tem que valorizar mais. E a gente sabe que o momento atual, isso também está muito... Se você não valorizar as pessoas vão embora. E o valorizar não é só valorizar quando a gente está falando em remuneração. É esse cuidado realmente que é algo que é da cultura da Essencial. Então, essa nova estrutura foi que a empresa crescendo. Então, nós também precisamos de novos projetos dentro da área. E isso nos aproxima dos nossos colaboradores. A saúde e bem-estar, que é dentro da área do gestão, uma nova área, então a gente está focando muito a questão da saúde mental,
mente, né, e corpo. Então, a gente está falando mente e corpo porque a gente vai entrar com os projetos nutricionais, projeto com psicólogo, projeto... Claro, não podia ser diferente com nutrição, né? Então, a gente tem a nutricionista também em clínica, onde a gente vai entrar com essa nutrição também, estender aí aos nossos colaboradores. Então, esse cuidado, ele sempre existiu, porém, agora essa estrutura realmente para dar sustentação, tanto nesse crescimento, quanto para a gente chegar lá na ponta. Então, cultura organizacional, endomarketing, como a Carol falou, é algo também que a gente fala aqui de uma área de cultura, de endomarketing, que nada mais é do que esse cuidado. É como que a gente tá cuidando dessas pessoas lá. Então, hoje, essas áreas, elas estão estruturadas como uma ferramenta realmente para que a gente consiga manter e evoluir, tanto nessa evolução que vem vindo, mas quanto empresa mesmo, o que é essencial, almeja com os nossos colaboradores. É uma coisa que a gente fala em todos os episódios, que a essencial não trata, né, a gente como uma inscrição apenas. Então, assim, eu acho que esses projetos novos que estão vindo também acrescentando, né, na essencial, algo que já é cultura nossa, a gente já tem isso de muito tempo, né? Sim, a gente traz através do tempo essa questão do ser humano cuidando de outro ser humano, né? Eu acho que pelo próprio nascimento da essencial, que foi de fazer diferença mesmo, né? De olhar a alimentação ali no trabalho, que era um campo, né? Que muitas vezes as pessoas acabam oferecendo uma alternativa não tão saudável, etc. Ali o olhar para o ser humano que está ali no trabalho, passando a maior parte do seu dia, já foi diferenciado. Vou ter um produto diferenciado. Então, ali para a gente, desde o nascimento da essencial, esse olhar diferenciado para o humano é o que toca. E lembrando para o pessoal que está assistindo a gente, nas nossas mídias sociais, a gente posta, né, diariamente os projetos do Gestão de Pessoas. O último foi o Caça aos Ovos, que foi muito legal, muito divertido. Acho que nós 4 estávamos, então foi muito legal. Então, quem quer saber como que funcionam esses projetos de Gestão de Pessoas, acompanhe nossas mídias sociais, porque lá eu posto sempre todos os projetos, tanto na sede, que teve o Caça aos Ovos, mas teve Páscoa em todas as unidades. Desafio da Páscoa, né? O desafio da Páscoa. Eu postei os doces com chocolate que as meninas fizeram nas unidades. Então, acompanhe nossas redes para ver também os projetos do Gestão, né? Muito bom. A gente estava falando sobre essa questão de formar uma cultura, criar uma cultura que promova um bem-estar. E é um desafio muito grande hoje, né? Porque a gente tem muita interferência. Quando a gente fala de estabelecer cultura, a gente tem muita interferência interna e externa. E fazer isso acontecer, levar isso até os nossos colaboradores, que no nosso caso, que é muito mais complicado, porque a gente tem várias pontas lá espalhadas em lugares muito distantes. As mídias sociais, acho que é uma forma da gente estar mais próximo deles também. Sim. Mas a gente tem outras ações, né? Eu não sei como é pra gente lidar com isso, com todos esses desafios de promover essa cultura de bem-estar. Primeiro que todos os canais de comunicação eles têm que estar abertos, né? Eu acho que desde o momento em que a gente absorve uma pessoa que está no mercado e se identifica com o trabalho do essencial e entra pelo recrutamento, seleção, etc., o cuidado já deve começar dali. E aí, já desde o momento da integração, a gente já abre esse canal falando, olha, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer coisa que tiver, né, acontecendo com vocês, esse canal é aberto junto ao RH e junto a outras áreas também, né? Mas é que a gente se sente meio porta-voz mesmo do colaborador, né? E a gente tem constantes visitas também às unidades, né? E isso facilita com que a gente entenda, né, as necessidades, os desafios do dia a dia ali dos colaboradores para poder também trazer cuidados, pensar em novos cuidados também. Acho que a gente tem o nosso canal de ética também, né? Porque muitas vezes o pessoal às vezes não se sente à vontade, tenho vergonha de falar sobre isso. Então o canal de ética é uma possibilidade de você interagir ali e trazer também as suas questões, os seus problemas, para que a gente consiga trabalhar sem ter que identificar o colaborador, sem ter que diretamente falar com ele ou resolver, às vezes só ter mais essa ferramenta para ele alcançar ali também a gente. Eu tenho sentido um movimento, inclusive no canal de ética, das pessoas até não fazerem mais as suas observações de forma anônima.
elas têm colocado. E isso significa alguma, né, uma segurança em estar podendo contribuir, dando uma opinião, ou reclamando, ou elogiando, etc. Eu acho que é um avanço pra gente também, né? Isso que você falou da gente conhecer, eu lembro quando eu era, né, dessa parte do gestão de pessoas, que eu ficava no Malote, eu lembro que vocês falavam que quem entrava tinha que conhecer as unidades. Eu até, logo quando eu entrei, eu fui visitar, a Cá me levou numa unidade. Então, vocês têm também você tem que conhecer uma unidade para ver o dia a dia e ter noção do que elas estão passando para a gente poder ajudar também. E o gestão de pessoas, como que ele influencia numa venda futura? Como ele pode influenciar? Eu vou vender aqui? Não, na verdade, eu acho que até resgatando um pouquinho da pergunta que vocês falaram, essa questão de cultura, a Essencial já tinha isso como cultura da saúde e bem-estar, que foi, né, exatamente o que a Carol falou aqui, desde da criação da Essencial, de proporcionar, através da alimentação, essa saúde e bem-estar para os nossos usuários que estão lá na ponta. Então, quando a gente já vem dessa cultura, não que seja fácil, acho que é o que você falou, né, um desafio enorme, mas a gente já tem essa cultura realmente dentro da empresa. E aí, levando isso para a unidade, para ajudar numa venda, vou fazer o link com o nosso produto, né? O nosso produto é 100% manipulado, né? Então, não vem, né, nada pronto, a gente produz tudo na unidade, né? A garantia do sabor e da qualidade do produto, porém, isso requer muito da nossa mão de obra. Então, a gente, através desses programas, o que a gente busca, o engajamento cada vez mais dessas pessoas, a retenção dessas pessoas, né? A gente sabe que tem aí a curva de aprendizagem, então se a pessoa sai dentro de 6 meses, que é o que a gente fala da nossa curva realmente para tá ok, o que ela está operando, até a outra pessoa entrar, né, ter novamente essa curva para chegar na excelência, vamos dizer assim, da nossa entrega, a gente realmente acaba perdendo muito. Então, esses projetos a gente realmente está investindo como uma maneira aí para a gente conseguir engajar mais ainda os nossos colaboradores. E uma outra que, inclusive, eu falei no meu podcast é a questão do treinamento. O quanto que a Essencial ela prioriza o treinamento. Então, hoje a gente tem o departamento de produtos e serviços, que também eles já estiveram aqui com vocês, né? Eles são os principais guardiões do nosso produto, de fazer realmente qual é o padrão, a garantia, a padronização dos nossos produtos, né? Do produto que a Essencial está vendendo ali para o cliente. E o gestão de pessoas trabalha em conjunto, desenvolvendo esses treinamentos. Então, esse ano, né, a gente iniciou aí a Trilha do Sabor, onde os nossos chefes, eles foram capacitados por chefe externo, né? Então, eles passaram por esse treinamento com os nossos instrutores e eles estão replicando essa trilha do sabor para as nossas unidades. Então, esses treinamentos já estão acontecendo. Então, gestão de pessoas está muito em conjunto, tanto seja nessa questão do engajamento, né? Exato, nessa parceria aí da mão de obra, mas também como nesse treinamento para garantir realmente o produto que é o que o cliente está comprando, né? Por mais que ele está de olho, a gente sabe que tem todo o resto que tem que ser avaliado, né? Um conjunto, na verdade, de situações onde o prospect tem que avaliar o que vai ser entregue e como vai ser entregue. Então, a gente faz parte desse como. Né? A gente está muito presente no como vai ser essa entrega lá na ponta. Sim. E o prospect ele vai ter acesso a isso na visita que ele fizer nas unidades, ele vai poder ver a equipe, ele vai poder falar com a equipe, ele vai ter esse contato para ver o impacto que... O VIP, que eles conhecem, né? Exato. Como funciona. E vem, né, o resultado desses treinamentos, então, né? Exato. E, inclusive, através das nossas redes sociais. Eu também posto treinamento, porque vocês... organizam, eu também posto tudo lá e eu acho muito legal essa Trilha do Sabor, que eu acompanho lá com o pessoal e, nossa, eu achei, assim, o último que eu fui muito eficaz, porque, assim, coisas, assim, que às vezes elas não... é diferente do jeito que a gente faz em casa, então é tudo muito diferente, então elas aprendem realmente o jeito certo de fazer nas unidades, que facilita também o dia a dia delas, né? Atualmente a gente tem um cenário que fala muito sobre
o gestão de pessoas, os líderes serem gestores de pessoas. Então, a gente vê uma movimentação que o gestão de pessoas, ele tem cada vez mais saído de dentro da sala de gestão de pessoas. Sim. Esses líderes, eles têm que estar cada vez mais capacitados para fazer a gestão de pessoas. E na Essencial não é diferente, a gente tem treinamentos até com relação a isso, mas eu queria que que vocês falassem um pouco mais sobre isso, sobre esse desafio. Porque muitas vezes não, a gente está lidando com formações e capacitações diferentes, né? E as graduações hoje, algumas até mais do que anteriormente. Sim. Mas cada vez mais a gente tem o curso, né? A matéria, gestão de pessoas nos outros cursos. Mas nem sempre ela é absorvida porque inicialmente não faz sentido. Para quem está lá fazendo uma graduação, não faz sentido para ele. Ele ainda não experienciou muitas vezes a liderança. Então ele talvez não entendeu ainda em que momento empregar a matéria de gestão de pessoas no seu dia a dia. E aí a gente precisa resgatar tudo isso, trabalhar com eles para que eles sejam mais capazes de fazer a gestão de pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque eu vejo que é uma dificuldade muito grande de mercado. A gente até falou isso no episódio anterior sobre sermos líderes de líderes e tudo mais, e o gestão de pessoas contribui muito para isso, né? Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso também. Posso fazer um adendo antes de vocês responderem? Eu não sei se você lembra, Carol, que eu falei pra você que eu tive a matéria gestão de pessoas agora, né, fazendo pós de marketing. E eu comentei com a Carol, falei, nossa, Carol, não é gestão de pessoas. Não. Eles pegaram, tipo, alguns casos e pediam pra gente, o que você vai fazer nesse caso, né? Isso não é gestão de pessoas. Só identificou se você tem ferramenta ou não. Exato, né? A pessoa fez tal coisa, o que você faria? Isso não é gestão de pessoas, é muito mais profunda, né? Sim. Hoje, tudo que eu sei, eu aprendi dentro da Essencial, ainda mais com a Thaís, né? Foi minha professora aí. Então, eu sei exatamente o que essa pergunta. A gente vê através da história aí que os cargos, né, de gestão e liderança eram ocupados por questão de conhecimento técnico, né? As formações e etc, né? E conforme o mundo foi mudando, né, as transformações que vieram, as pessoas começaram a perceber que mais do que qualquer conhecimento técnico, né, o conhecer como as pessoas se comportam, conhecer os motivadores das pessoas, conhecer o que engaja, o que motiva, era o grande diferencial na hora de você estar liderando. Eu digo que eu acredito que existe uma corrente que fala que não necessariamente hoje o gestor é aquele que mais sabe tudo, né? Mas ele que orquestra hoje vamos dizer assim, de forma personalizada, as capacidades de cada um e entende cada um dentro do seu aspecto particular mesmo, né? Então, e o que a gente tem feito para isso é trabalhado massivamente a nossa liderança, né? Dentro de casa, fazendo mesmo tarefa de casa. Então, a gente tem, por exemplo, 120 gerentes de unidade que a gente traz religiosamente todo santo mês para falar questões de liderança e gestão de pessoas, né? A gente está com um grupo de gestores né, na nossa sede sendo desenvolvidos também na Fundação Dom Cabral, né? Então, a gente entende que muito da evolução é de bater em cima dessas questões e desses temas para as pessoas irem captando maiores recursos de como lidar com o ser humano mesmo. E até também tem muitas... Cada vez mais a gente vê o mercado abrindo possibilidades para especialistas e gestores, né? Muitas áreas você tem o gestor, mas você tem um especialista, que essa pessoa é a responsável pela parte técnica. Antigamente você não via esse direcionamento, né? Então, assim, eu não quero eu sou um especialista, eu sou mais analítico, eu tenho uma questão mais técnica, mas para eu subir é só se ocupar um cargo de liderança. Então, quantos excelentes técnicos viraram líderes aí, não necessariamente, né, deram certo, etc., porque a sua afinidade não era questão de lidar com as questões comportamentais, da gestão. Né? Isso meio que eu consegui ver mais na Essencial. Nos outros lugares que eu trabalhei, não tinha muito esse direcionamento de... essa pessoa ela é mais técnica, ela gosta disso, ela não quer liderar uma equipe, outras pessoas. Então, é muito legal esse essencial de a gente direcionar o que cada um faz melhor, né? Sim.
esse redirecionamento de carreira, Sim, né? Isso também, assim, é algo que vem também mudando muito. Então, hoje a gente já não encontra mais, né, coisas que nossos pais lá atrás, ficou 25 anos na mesma empresa, na mesma função. Não. De repente, estou aqui, né, exercendo uma função e desperta um interesse para uma outra área, né? Você mesmo, Sim. né? Então, você estava ali no gestão de pessoas, por mais que era numa lote, mas assim, o seu futuro ali dentro seria na área de gestão de pessoas, o seu crescimento ali. E teve essa oportunidade ali para o marketing. Sim. Então, é um redirecionamento aí de carreira. E isso da gente estar envolvido aí também nessa, de trazer a gestão de pessoas para a liderança. Vou trazer aqui o exemplo também na prática, que nós 3 estamos 100% envolvidos, que é na avaliação de desempenho, né? Então, se vocês quiserem trazer um pouquinho aqui também, mas o que a gente fez avaliação de desempenho, teve o feedback, e qual é o momento que a gente está fazendo esse PDI realmente para desenvolver as pessoas? A gente está tendo todo um cuidado em traçar junto com o perfil da pessoa. Então, na empresa, a gente utiliza tanto na entrada dos colaboradores, né, administrativos e gestores, o teste de perfil, o DISC e um teste psicológico. Dependendo do cargo, é mapeado alguma outra avaliação, mas no geral são esses 2. E para o desenvolvimento, a gente também. Então, assim, a cada gestor, coordenadores e supervisores, que é o que a gente está trabalhando nesse momento, para depois ir para os gestores das unidades, a gente faz essa leitura. Nós 3 aqui estamos envolvidos. Olha, vamos ver aqui o que deu o perfil DISC dessa pessoa, o que o teste psicológico está dando no dia a dia. A gente faz um link, é isso, das nossas observações, para depois ir lá e falar com o gestor. Então, olha, o seu teste, enfim, e a gente vai pontuando e daí traça qual é realmente o desenvolvimento esperado. Porque também a gente pode traçar alguma coisa ali que não vai ser. E em alguns desses gestores, identificou-se que, não, aqui você precisa fortalecer a gestão de pessoas. Mas como isso? Vamos trazer para a prática? Além lógico, precisa ir buscar a teoria, né? Eu acho que isso é muito importante, então a leitura de um livro, um podcast, o que seja, mas na prática, onde que está sendo a sua falha? É nisso, inclusive a gente deixa algumas atividades para o gestor. Você precisa fazer isso, isso e isso. Isso né? é importante, não deixar assim, você tem um problema nisso, mas você que tem que achar como resolver. Vocês já ajudam a solucionar. Então, você tem que melhorar nisso, mas assim, que você pode fazer isso e isso para melhorar esse problema. E aí, assim, a pergunta que a gente sempre faz, né? Faz sentido pra você tudo que a gente tá falando? Exatamente. As pessoas não aguentam mais. Vai trocar a lâmpada, faz sentido pra você? Não, porque se não fizer sentido, acabou. Nada importa. Então, assim, vou fazer e pode ser que alguns ali não tá fazendo sentido, mas vai fazer e vai achar o sentido. E outros não. Sim. Então... São inúmeros os benefícios também, né? Porque eu vejo que eu tenho visto que é um grande momento de realinhamento das expectativas também. Sim. Porque quando você entra numa empresa, quando você é contratado, ali você já faz um alinhamento das expectativas. Só que, e muitas vezes isso fica engessado, porque a empresa espera isso de mim e eu espero isso da empresa. Só que conforme você vai lidando no dia a dia, algumas expectativas elas mudam, as prioridades elas mudam. Então, você entrou para resolver um problema, esse problema às vezes ele passou para ser uma prioridade secundária. Então, tem uma outra prioridade à frente dele agora. Então, ali, a avaliação ela tem sido um momento de realinhar as expectativas também com o pessoal, né? Deles olharem e falar, não, inicialmente a gente estava assim, evoluímos para isso, deixamos a desejar um pouquinho nisso, vamos focar nisso agora, mas sem perder o que a gente já evoluiu. Então, tem sido um realinhamento mesmo. E a gente vê que faz muita diferença mesmo, e tem um peso... Sim, no dia a dia. Tanto que é saudável esse direcionamento, né? A gente eu percebo que na nossa cultura o feedback, assim, é algo que existe e de forma informal, né? Tanto para questões construtivas como para questões positivas, etc. A gente não exerce o feedback somente quando tem que corrigir algo, né? Mas esse feedback formalizado de tempos em tempos também, ele organiza as pessoas,
organiza os líderes, organiza quem está, né, numa equipe, para saber exatamente de que ponto eu estou saindo, para que ponto eu devo estar para estar coerente, assim, com o meu desenvolvimento e o desenvolvimento daquilo que a empresa espera. Então... E esses, vocês já estão tendo retorno desse feedback que vocês estão dando de melhoria para cada gestor? Só líderes também que estão participando disso? Já está tendo retornos? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante eu acho importante ter feedback para todo mundo, assim. É tanto negativo quanto positivo. Porque eu acho que gera até, assim, não sei, você sai mais aliviado, não sei. Quando eu tive, assim, lá no marketing, eu saí bem. E a gente fica ansiosa quando a voz vai fazer esses feedbacks, que a gente fica até ansioso. Porque mesmo que pode vir alguma coisa negativa, assim, é algo que vai ser melhor. E vocês já tiveram um retorno disso? Sim, foi muito bom. Sim, foi muito gratificante, foi muito bom. Não é, assim, como pessoa que tá do outro lado, não é difícil você receber uma carga de veracidade nesses feedbacks, porque como o Jonathan falou, é um alinhamento das expectativas, né? Porque quando elas chegam com um teste de perfil, né, para falar, faz sentido, tem muita coisa que tava lá no fundo, que você fala assim, nossa, eu nem parei para pensar nisso e faz muito sentido, é verdade, eu tenho que melhorar isso. E também na parte técnica, né, olha, dessas competências técnicas você tem que melhorar isso, nessas competências comportamentais você tem que melhorar isso. Então, eu acho que vai um pouco além do alinhamento das expectativas. É um alinhamento profissional mesmo, né? Pra gente se tornar uma pessoa melhor, né? E ter uma evolução no cargo que a gente ocupa. Porque a gente nunca pode esquecer, como eu, particularmente como gestora, que se eu melhorar todas aquelas habilidades, eu tô melhorando as minhas áreas e eu tô melhorando as minhas entregas. E eu também tô, assim, trilhando um futuro melhor dentro da empresa. Então, pra mim, foi muito bom. Tem algumas verdades... Não é cor-de-rosa tudo, tá? Tem umas verdades, assim, muito difíceis de engolir, né? Que você sai de lá, assim, vai direto pro bar, né? Tomar um litrão, falar assim, meu Deus! Mas no dia seguinte, a gente tá lá agradecendo por tudo que aconteceu. Então, um conselho que eu dou do outro lado é... Se a sua empresa faz isso, agradeça por ela estar fazendo imensamente, porque tem muita empresa que não faz. Muita. Então, agradeça pela empresa estar fazendo isso, agradeça pelo feedback. Tenha resiliência e controle emocional, porque não é fácil receber feedback negativo, mas pega esse presente e constrói o futuro. É isso, basicamente, pelo menos pra mim. Uma coisa que acaba uau mesmo. Feedback não. Também, né? E cria uma onda também de ações que você passa pelas pessoas, já comecei a ler livro, aquele livro abriu meu olhar para tal coisa, eu assisti podcast e tal. Então, as pessoas vão se enchendo também de novos repertórios. E daí você percebe que acaba movimentando a equipe também. É uma coisa que eu ia falar sobre isso. Que o feedback também para o gestor vai afetar a equipe, né? E acho que deve ser satisfatório para vocês, você vê que a pessoa realmente te ouviu e tá mudando isso, né? E até só para completar, tem alguns casos que nós fizemos da avaliação mesmo. Muitas vezes a gente percebe que durante ali a avaliação, a gente pontua coisas que a pessoa que está ali recebendo feedback, como a voz disse, ela não se atentou para aquilo mesmo, ela não percebeu aquilo. Ou pior, às vezes ela percebeu já, mas ela não conseguiu ter noção do impacto negativo que aquela ação tinha. Para a equipe, para os pares ou para a equipe em geral, para o resultado mesmo. E aí, quando você traz aquilo ali, você discute e ver a pessoa ter esse insight é satisfatório. Na verdade, eu acho que eu fiz psicologia para isso mesmo. Na verdade, eu não iniciei por isso, mas isso é o que me manteve na área, que faz com que eu queira estar na área, porque é proporcionar essa possibilidade para as pessoas de aumentar o recurso, o arsenal de ferramentas das pessoas para elas lidarem com as situações. E isso é muito satisfatório, porque muitas vezes
Às vezes eu não preciso nem colocar lá no PDI dela uma ação específica para ela desenvolver determinada O habilidade. que é esse PDI? Que eu acho que a gente não falou certinho. Plano de desenvolvimento individual. Então, mesmo que a pessoa ela não tenha, mesmo que eu não vou dar uma ação específica, ó, você vai ler esse livro e tudo mais para desenvolver essa habilidade, o fato dela saber que que ela não tem essa habilidade, ou que ela precisa evoluir, já faz com que ela no dia a dia ela olhe, nossa, acabei de fazer. Fique sensível a isso, né? A esse detalhe no dia a dia. Eles pontuaram, eu acabei de fazer. Então você já começa a perceber, porque esse é o primeiro passo para que você mude um comportamento. Sim. Ai, posso falar outra coisa? Pode, claro. Quando vocês estavam fazendo meu PDI, eu tinha na minha cabeça uma maneira de fazer, porque eu também faço com a minha equipe, a Luísa sabe. E aí eu lembro que na hora eu falei pra Thaís, eu falei, nossa, Thaís, mas é dessa maneira assim que eu faço, vocês tinham que fazer dessa maneira comigo. E aí deu tipo 10 minutos do PDI, ela fez. E eu fiquei discutindo com ela 15 minutos, que tava errado o que ela tava falando pra mim. E aí, no final do PDI, ela virou e falou assim, tá vendo, eu fiz o que você falou, e você ficou 15 minutos falando pra mim que tava errado. Não é? Aí, depois, eu fui pra casa tomar um litrão, por causa desse momento, e pensei assim, meu Deus, que coisa horrorosa. Ela tinha razão. E aí, foi muito bizarro, porque no dia seguinte, 8 horas da manhã, eu tava chegando lá na Marina, do marketing, falando assim, ó, Marina, tem que fazer tal coisa, que era o que ela falou que eu tinha que fazer, né? Então, assim, é muito bizarro como as coisas acontecem e parece que várias fichas vão caindo, assim, sabe? E agora eu não faço mais isso, tá? E vocês têm que ter um controle, né, também, pra quando a pessoa, assim, não aceita, né, de um momento, vocês também têm que saber levar, né, que a pessoa não tá aceitando, mas depois ela vai, né, esfriar o corpo e vai... Vocês sabem que ela vai absorver. Acho que esse é o maior desafio. Eu imagino. Avaliação. Sabe, porque acho que qualquer projeto que envolva um resultado a longo prazo é um grande desafio para a empresa. Porque muitas vezes a curto prazo é sempre um problema. Porque tem o tempo da pessoa digerir o que você está falando. E algumas pessoas digerem de um dia para o outro. Tem outras que demoram uma semana, um mês. É uma informação nova, né? Muitas vezes é uma informação que ela nunca tinha lidado. E a gente... Nem o nosso olhar é 360. Então, assim, a gente não se enxerga por todos os ângulos. Né? Então, a possibilidade, o que eu vejo nesse feedback no PDI, é a possibilidade de você receber do outro essa imagem que muitas vezes você não está captando, que é rico. Sim. Né? Por mais que você não aceite. Então, a gente fala, quando a gente vai dar a devolutiva dos testes, por exemplo, né? A gente fala, olha, lê a hora que acordar. Depois, almoçou, vai descansar, lê de novo. Depois de uma semana, lê de novo. Porque isso é um processo que, assim, a gente vai acumulando autoconhecimento para o resto da vida. Sim. E ainda a gente tem aquela questão de que o movimento do autoconhecimento ainda é novo no Ocidente. Né? Essa preocupação, né? Então, é essa construção realmente, o aceitar e dar de cara com aquilo, e depois digerir, e depois absorver, isso é um processo que a gente tem que respeitar. E pode ser até uma insegurança da pessoa que ela não queria lidar com isso e alguém ela percebeu, né? Exato. E é por isso que, assim, esse alinhamento que a gente faz antes... Com cada gestor foi completamente diferente a atuação de um com o outro, né? E, vamos por aqui, então? Não, vamos por aqui, é claro que daí é uma coisa natural, não é nada, né, que tem que ir programado. A gente fala que tem que ser dito, mas de maneiras diferentes, né? Para cada tipo de... Comunicação clara, oportuna e precisa. Exato, né? Dos nossos princípios. E, inclusive, um dos projetos, se você quiser falar melhor, Carol, que a gente também vai fazer com a nossa liderança, porque, assim, a gente sempre acaba esbarrando na liderança, porque a gente sabe que é assim que vai chegar até a ponta. E se a gente está falando de todo esse cuidado, todo esse momento que a gente está vivendo, eu acho que seria legal você falar um pouquinho aí do projeto da saúde mental, que vai começar aí com os gestores, né? Até porque também, né?
pra gente, pessoal, a gente falou bastante da avaliação de desempenho, mas a avaliação de desempenho, ela tá dentro de uma das áreas do gestão. Então, cada uma das áreas dentro do gestão são vários projetos. Então, a gente faz vários dias aqui. Exatamente. Se a gente for falar de cada área dentro do gestão... A gente tem só umas horinhas. Isso um pouco aqui já, a gente falou um pouco mais da avaliação, porque estamos os três inseridos nesse contexto. Mas todas as outras áreas, elas têm um impacto muito grande e muitas ações. E até essa é uma das questões também que a gente gostaria de falar depois. Que é a questão que a Luísa trouxe da matrícula, de não ser só uma matrícula. Porque isso demanda muito tempo também, né? Fazer esse gerenciamento. Mas fala um pouquinho pra gente desse projeto, por favor. Esse projeto, ele envolve uma capacitação e o entendimento do ser humano integral, né? Então, da saúde e bem-estar. Então, o que a gente está trazendo? A gente está trazendo uma capacitação de primeiros socorros em saúde mental, para que os nossos gestores possam identificar sinais também de bem-estar ou de mal-estar, para que ele tenha sensibilidade ao tratar com o seu, né, o seu liderado ou com o seu par. E depois disso também a questão de trazer o plantão psicológico para dentro do nosso escopo também mais um movimento que a gente está fazendo do conhecimento integral do ser humano para a liderança. Eu não sei se alguém já presenciou, acho que a maioria das pessoas já presenciou alguém ter numa crise, por exemplo, de ansiedade. Sim. Porque para quem não tem o mínimo conhecimento do que fazer, é desesperador. Desespera mais que a pessoa que tá tendo, né, a crise. Exato. Mas e aí se você tem um conhecimento básico do que... Porque é algo que não tem um remedinho que você dá, não tem uma massagem que você faça, não tem alguma coisa que você fale. Nossa, esse projeto é muito, muito legal, ainda mais que acho que hoje em dia as pessoas vem piorando em questão de saúde mental, né? Não sei se tem alguma relação tanto com a pandemia, que parece que todo mundo começou depois da pandemia a ficar meio mal da cabeça. Então é muito importante, né? Saber lidar quando a pessoa tá com algum problema desse tipo, né? Então se e prepara. Não tem como não falar disso dentro de empresa, né? Porque se a gente pensar o número de horas, que é um clichê já falar, né? O número de horas que a gente passa dentro. Mas tudo acontece, gente. São dias, meses, anos trabalhando ao lado, vai acontecer comigo, com você, com sei que um dia vai ter um ponto que não vai ter legal, ou que um dia que eu vou ser suporte para alguém, né? Ou um dia que eu posso identificar alguma coisa e posso ter um olhar diferente ali e orientar uma pessoa, né? Então... Não é só o papel do gestão de pessoas, né? As pessoas associam muito bem-estar, e acho que esse é um mito importante da gente, né? As pessoas associam muito bem-estar, saúde mental com felicidade. Sim. E não necessariamente, porque às vezes bem-estar e saúde mental é você ter ferramentas para lidar com os problemas. Lidar, exato. Lidar de forma saudável com os problemas que você tem no dia a dia. Então, quando a gente fala de programas de bem-estar para os nossos colaboradores, não espero que vocês vão ser felizes da vida o tempo todo, não é essencial. Porque vocês vão continuar sendo muito cobrados, porque o nosso produto ele é complexo, ele demanda muita coisa, ele demanda que a gente tenha uma atenção especial de todas as áreas. Então, todo mundo sempre vai ser muito cobrado. Sim. Porém, a gente vai dar cada vez mais ferramentas para que você consiga lidar com essas cobranças de forma natural. Isso é importante, eu acho, também. Inclusive, a gente está com o desafio do nome, né? A gente está falando saúde e bem-estar aqui, mas a gente já falou uns 4. E aí, a Amanda também, que está envolvida aí no projeto, ela vai conversar com o marketing, não sei se vocês conhecem. Eu pedi também algumas sugestões. Inclusive feedback. Mandar alguma sugestão também. Isso. Ajudar as meninas. Mas fez a solicitação do Neomind? Ela vai. Mas não fez a solicitação. Não, mas então, o feedback dela. Vamos falar com as meninas do marketing, porque elas estão super criativas. Olha que bacana, entendeu? Feedback ao vivo. Feedback ao vivo. Amanda, depois dessa, não precisa abrir a solicitação no Neomind. Não, episódio de feedbacks. Não, a gente aprendeu muito no episódio do SGQ, da qualidade, que tem processos, olha o processo. Pra ser estouro, precisa de processos. É isso aí. Bom, só pra gente fazer um link com tudo que falamos, então, a gente está passando por essa mudança, né? Acho que firmando agora mesmo essa mudança de áreas dentro do gestão. Falamos um pouco aqui sobre como tratar projetos, né? E como a gente trata com particularidade. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho mais disso, sobre essa questão da particularidade mesmo. Porque é algo que a gente já falou várias vezes aqui. Várias pessoas que estiveram aqui como convidados também trouxeram isso, que ou lá fora, no mercado, a gente é visto como uma matrícula mesmo, ou
tudo que você precisa fazer, você tem que pôr o seu número de matrícula lá para você ser atendido e tudo. E na Essencial não, a gente liga, a gente fala com a pessoa, a gente vai até a sala das pessoas, a gente vai até a unidade para ouvir as pessoas. Então, para quem quer ser ouvido, para quem quer esse espaço, a Essencial tem esse canal muito aberto, né? E a gente sabe a importância que isso tem. Falamos isso nos episódios anteriores também, né? Fazendo até uma referência, quando a gente falou de gestão ambiental, sobre pertencer. Hoje, as pessoas elas querem pertencer a algo, elas querem fazer parte de algo. Sim. E a Essencial proporciona isso em várias áreas. Então, é na parte de gestão ambiental, com os projetos de gestão de pessoas. A gente está sempre dando oportunidade para as pessoas fazerem parte de algo. Se você quer mudar o mundo, como que eu vou mudar o mundo? Se você estiver dentro da Essencial, você já está contribuindo para isso de forma indireta, ou seja... Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como a gente trata com particularidade? Como é pra gente fazer isso? Quer um exemplo básico? Como que a gente trata com particularidade? Vamos pensar na questão do nosso uniforme, né? Eu acho que podemos trazer esse exemplo. O tecido do nosso uniforme, que foi pensado para as unidades, não é um tecido que o mercado usa. Esse tecido foi pensado... qual seria o melhor para aquelas condições de ambiente, né? Luz ali, calor e etc. Então, já começa por aí. Nós temos uma diversidade muito grande dentro da empresa que, para nós, de dentro da empresa, a gente acaba entendendo como algo supernatural e, às vezes, não tem algo que é sofrível para o mercado, né? Vamos, né, incluir diversas raças, religiões, etc., sexo, etc., né? Pra gente acontece de uma forma muito natural, né? Nós temos uma liderança feminina quase em massa, né? Nós tivemos promoções de mulheres que estavam à beira de parir, né? Então, exatamente. Então, a gente tem um colaborador que entra como um auxiliar e aí ele sai dali algum tempo, ele se torna um gerente, ele continua a sua formação e se torna um gerente, ele passa pelas áreas e se torna um ótimo gerente, porque de um auxiliar de cozinha ele se torna um cozinheiro, depois um estoquista, depois um auxiliar administrativo. Fica com vontade de estar estudando, de estar retomando seu estudo, passa para um gerente de unidade, uma nutricionista, né? Então, nós temos, eu falo muito que a nossa empresa é muito viva, né? Ela é muito moderna, não sei se é exatamente essa palavra, né? Mas está muito alinhada, né, ao que vem acontecendo, ao movimento Sim. que a gente vem vendo, tudo que a gente vai estudando, vendo... Ou sobre gestão, aquilo que a gente falou, tem empresas que não têm essa cultura e viu a necessidade agora e vai mapear como que eu vou chegar, onde que eu vou estar. Para nós temos essa cultura, não que seja fácil, né? E é uma coisa que o John mesmo falou, né, de que tem muitas empresas que colocam como meta essa diversidade e na Essencial já é algo normal pra gente. A gente não põe como meta a porcentagem X vai ser mulher, a porcentagem Y. Não, pra gente é normal isso. E até queria que você falasse, né, dessa parte que eu acho importante a gente falar dessa parte de mulher mesmo, né, que tem a gente já postou nas nossas redes, mas tem, né, essa insegurança de gravidez que a Carol falou, que já pessoas, que no caso era a Thaís, de que conseguiu promoção estando grávida, quase nascendo nenê, conseguiu uma promoção. Isso é uma coisa que nas outras empresas não tem, na Essencial tem, né? Eu acho que a relação da segurança de estar dentro, ela é muito clara, né, para as pessoas. E é claro, é saber o que é esperado. Então, cada um sabe o que é esperado, qual é a sua entrega, o que eu vou entregar. E se realmente eu estou fazendo essa entrega, eu estou alinhada com a empresa, independente se seja, a gente sabe que posso sofrer um acidente, né? Pode acontecer alguma coisa onde eu vou precisar ficar afastada. Voltei, não tem meu lugar. Não, mas espera aí, o quanto eu realmente sou importante para a empresa? O quanto me cabe na empresa, né? Então, isso de não ser uma matrícula, de ser cada caso... E a gente não está falando só da liderança, não. A gente está falando lá da ponta. E é o desafio, lógico, maior, porque quem está ali no olhar são os nossos, né, os gestores das unidades, que são os responsáveis ali. E eles trazem esse olhar para a gente, porque a gente não
consegue, por mais que a gente faça todos os programas, todas as políticas de RH que a gente estabeleça, isso é meio que para manter. Quem está ali no dia a dia são esses gestores que fazem acontecer, que assegura tudo que todo mundo está falando aqui, né? O que todo departamento vem e fala, quem é a segurança do que acontece? Então, essa individualização, vamos chamar assim, de cada colaborador, tem situações que elas não são mapeadas e elas acontecem. E são inúmeras, né? Então, a gente está com um caso bem sério de uma colaboradora que teve uma situação bem crítica e pessoal, e a gente está dando todo o apoio, né? Então, essa informação chegou. Então, não existe um programa estabelecido. Como que não, a gente trata, né? Exato. De maneira geral, a gente trata cada caso mesmo. E a Carol falou também sobre isso de... você falou, não serve só para liderança. Então, não é só ali na sede, em questão de subir de cargo, promoção. Isso também acontece Porque eu conheço muitas gerentes que eram gerentes de unidade, que hoje em dia estão em outro cargo. Então, isso também não acontece só na parte administrativa, né? Também acontece lá nas unidades, né? Então, resumindo, a gente fala muito sobre diferencial, o que a Essencial tem de diferente das outras empresas. E eu acho que tudo isso que vocês falaram hoje é o que é diferente do gestão de pessoas de outra empresa. Então, o nosso diferencial gestão de pessoas essencial é isso tudo que vocês falaram, né? Sim. E o que eu vejo? A Essencial, assim como a comida de verdade, as ações também são, né? Então, é tudo muito verdadeiro. Aqui a gente pode pegar pelo podcast mesmo. Hoje a gente falando do feedback, da avaliação de desempenho, veio a voz misteriosa e deu o feedback dela. Em todos os episódios, vocês, de alguma maneira, enquanto colaboradores, não é nada combinado e vocês trazem situação do dia a dia. Olha, realmente eu senti isso acontece comigo. Então, o que a gente está falando aqui não é para cumprir um processo, um procedimento, falar, olha, a gente tem... Não, é porque realmente as coisas acontecem. E quando você chega na empresa, você consegue perceber isso. Nossa, mas acho que vocês receberam, inclusive, falando que a Essencial é um mar de rosas. Gente, a gente tem problema. É claro que tem. O como a gente consegue fazer isso, a gente tem um caminho aí a percorrer. Mas isso é sentido, sim. Então, as pessoas sentem. Não que seja fácil. É isso que eu acho que tem que ter a diferença. Não é lógico para ser ao extremo, né? A ponto da gente gerar um estresse na pessoa, por mais que tem situações que é óbvio, seja aqui, seja na empresa X, Y, Z, vai sim gerar um estresse, mas não é para ser o seu maior tempo, seu trabalho tem que ser estressante, não é isso. Mas tem momentos que vai ser sim, né? Vai fugir da nossa situação, vai fugir do nosso controle. E eu acho que é justamente nesse ponto que também eu colocaria aqui como os diferenciais, um dos diferenciais. Porque se eu sou um bom colaborador, né? A empresa já me conhece, sabe quais são os meus resultados, e eu tô passando por um momento de dificuldade, seja ele qual for, o porquê não a gente ter um outro olhar para essa pessoa? Peraí, o que a gente pode fazer de diferente? Tem programas que a gente não vai fazer específico para a empresa por conta da necessidade de uma pessoa, mas a gente já teve situações onde, peraí, essa pessoa precisa disso? É isso que nós vamos fazer no momento, né? Então, isso, quem tá dentro consegue ver. É um mar de rosas? Nem toda hora. Nem toda hora. Existem, sim, os desafios, mas, no geral, é um mar de rosas. Comida maravilhosa, né? Que é mais que isso. Que é mais que isso. Transformar pessoas, pessoas evoluírem. Entre erros e acertos, acho que o principal fluido da Essencial, né, o combustível da Essencial é justamente do ir lá e fazer, né, ir lá e acontecer. Então, entre erros e acertos, eu acho que os acertos acabam sendo maiores, né? Sim. Mas justamente porque a gente tenta. E eu já queria perguntar para vocês sobre vocês na cadeira de comprador e de prospect, com várias propostas ali para analisar o que chamaria atenção para comprar Essencial. Nós falamos muito já dos diferenciais e tudo, mas além de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que brilha aos olhos de vocês? Não, eu compraria Essencial por esse motivo aqui. Eu vou vender aqui o meu peixe, né? Justamente como considera a questão de pessoas, cuidando de pessoas,
nessa questão alimentar, nessa questão de cuidado do própria pessoa que vai produzir aquele alimento, etc. Que combina, por exemplo, se eu fosse numa reunião de venda, a hora que eu começasse a falar, né, todas essas questões que são importantes para essencial, para mim ia falar, bateu. Bateu, porque é isso que eu espero de uma empresa que tem uma responsabilidade. Para onde você olhar, os quesitos que são totalmente diferentes, segurança alimentar, segurança do trabalho, preocupação com o colaborador, preocupação com produtividade, a manipulação do alimento, o produto nosso e o processo, tem sempre um cuidado e tem sempre uma diferença. Então, é isso que eu quero. Sim. É isso que eu quero. Então, eu não quero ir lá matar a fome da pessoa que está trabalhando para mim. Né? Não é só isso, né? Não é só isso, né? Eu quero de verdade proporcionar um benefício para ele. Né? Proporcionar um benefício. Sim. Né? Uma coisa boa, uma coisa que durante o passar dos anos vai trazer saúde para a pessoa e não fazer ela adoecer. Sim. Então, combina, se eu fosse falar de uma coisa que o meu propósito, assim, um match entre o que a empresa acredita e leva à frente e o que eu acredito, para mim, é o principal ponto. Então, gente, para encerrar, a gente sempre tem a nossa pergunta coringa, que é se gestão de pessoas fosse um prato, qual ele seria? A gente vai colocar aqui dos outros setores que não pode ser igual. Então, aqui, a diretoria foi arroz com feijão, diretoria executiva foi doce de abóbora, SGQ foi pão de queijo, jurídico casquinha de siri, administração de pessoal pipoca, comercial sorvete de ameixa, PCP foi filé parmegiana, sucesso do cliente bolinho de chuva, suprimentos prato feito, produtos e serviços risoto, financeiro churrasco, segurança alimentar assado vienense, implantação galinhada, arquitetura virado a paulista, operacional feijoada e gestão ambiental foi o bolo de fubá. Olha, se eu fosse responder por mim, né, eu tava com o operacional aqui feijoada, né, porque eu tenho uma história de amor com a feijoada da Essencial, né. Eu nem sonhava sequer trabalhar na Essencial, né? Mas eu fui cliente da Essencial, né? E era uma coisa que me deixava, assim, impressionada com o sabor diferenciado, com um produto de verdade, porque não era aquela feijoada fajuta, né? O sabor incrível. E aí, quando eu fui trabalhar na Essencial, um dos primeiros dias foi a feijoada, então fiz esse encontro e pude comer a feijoada da Essencial em outras unidades também. Então, esse gosto que eu trago na memória, para mim, seria a feijoada se não fosse do operacional, né? Mas eu acho que talvez o caldo seja o maior representante hoje, né? Pelo seu poder de acolhimento, né, de teor nutritivo. Eu acho que queremos muito, como gestão de pessoas, ser isso, sabe? De ter vários gostos, independente de quem estiver provando, né? Posso fazer de acordo com a vontade ou o gosto daquela pessoa, o caldo. Então, acho que é por aí. Tem vários sabores, né? Vários sabores. Quentinho, acolhedor. Ele te aquece. Ele tanto complementa, como ele pode ser uma refeição única, ele complementa. É verdade. Ele ajuda nos momentos onde as pessoas não estão tão bem. Encaixa super bem. Encaixa Gostei. super bem. E eu, particularmente, frio, calor, pra mim, então É, o meu favorito é o de feijão. Que tem macarrão no meio ainda. Nossa, isso é bom. Lembra muito minha avó, esse aí. Concordo. Da voz é a canja. A canjinha. A Essencial sabe quando eu tô doente. Eu chego lá no restaurante, tá canja lá. Alguém avisou a cozinha que eu tava doente. Nossa, é muito bom o caldo. Gostei, viu, Carol? Ô, Thaís, aprende aí. Thaís voltou ao podcast, depois de eu ter falado que ela não ia voltar, que ela tava banida, né? Mas Você já ouviu os feedbacks, né? é verdade, verdade. Então, muita gente gostou do Do doce. Não, o trauma foi com a diretora aqui, né, do podcast, a voz misteriosa. Porque o pessoal gostou da escolha da diretoria executiva desse dia bom, é? Não, aquele dia eu fiz chorar, né? No auditório. Lembra que dá pra chorar? Nossa, um docinho de abóbora agora. Não chorei.
Então, gente, a gente queria agradecer, foi muito bom. Acho que é importante o setor de gestão de pessoas, como todos os outros, mas ele, como inclui, né, bastante, né, as pessoas, é importante a gente falar sobre. Então, eu queria agradecer, foi muito importante a gente ter falado sobre isso. Obrigado pela presença de vocês, viu? Vocês querem fazer alguma consideração final, falar alguma coisa? O nosso agradecimento também, né? Por estar aqui, por poder falar um pouco do nosso trabalho, por poder falar um pouco da nossa paixão, né? Sim. Por pessoas aqui, poder ter a Essencial à frente, proporcionando essa oportunidade pra gente. Então, um abraço pra equipe também, né? E pra todas as pessoas. Manda um beijo pra cá, senão ela fica brava. Beijo pra Karine. Ela fica brava. E é isso. É certo, muito obrigado, viu, gente? Foi um prazer. Obrigada, mais uma vez, né? Muito bom, hein? Exato. Mas é sempre muito bom, acho que a gente poder compartilhar um pouquinho. E gestão de pessoas, acho que daria pra gente fazer um episódio só de cada área aí, né? Com certeza. Sim, mas muito obrigada. E mais uma vez, parabéns, tá? Vou falar de novo. Obrigado. Mas eu gente. acho que tá Cada vez melhor. Exatamente. Obrigada. Muito obrigado. Agradecer ao pessoal. Muito obrigada. Ô, Thaís, traz o doce de abóbora da próxima, Boa. por favor. Boa. Agradecer também o pessoal que tem acompanhado, tem interagido bastante. Continuem acompanhando nas nossas redes sociais. A Luísa está sempre postando e trazendo ali as ações, seja de gestão de pessoas, de qualquer outras projeto, ações, né? Dentro da empresa, a Luísa está sempre trazendo lá. É muito importante que vocês curtam, que vocês sigam as nossas páginas, né? Se você esqueceu de se inscrever no começo, se inscreva agora, ativa o sininho. Siga nossas páginas tanto na Aurelo quanto no Spotify e adiciona na biblioteca, né? Pra você sempre estar recebendo os novos vídeos. E como o Joe já falou, sigam todas as nossas redes sociais, que é o Instagram, o LinkedIn e o Facebook. É isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Tchau. Tchau.